Olá, eu sou Antônio Carlos Souza, Tom, psiquiatra clínico e psicodramatista. Ontem, ao cortar o cabelo, meu cabeleireiro contava uma história que aconteceu com a mãe dele, que está fazendo um tratamento quimioterápico e depois da segunda sessão, ela, segundo ele, ela teve pânico. Foi atendida, mandada para casa, tomou uma medicação sedativa e mandada para casa. Depois ele me conta que também ele já teve no passado e um médico disse que ele tinha síndrome do pânico. Na história da mãe, é um recente diagnóstico de oncológico, começando a fazer quimioterápico. E na história dele, aquilo que foi diagnosticado anos atrás, há muito tempo, como síndrome do pânico, foi dentro de um período em que ele trabalhava, ainda não era cabeleireiro, e estava sob ameaça de demissão numa situação em que o mercado de trabalho estava bastante fechado. Então a ameaça de demissão provocou algo nele que foi visto por um profissional como síndrome do pânico. E aí, aproveitando a conversa, normalmente o cabeleireiro fala mais do que o cliente, mas nesse papo nosso no salão, eu colocando para ele algo que eu estou trazendo para vocês. Pânico vem do grego do deus Pan, que era um deus silvícola, um deus das matas, semelhar ao caipora, a caipora aqui no Brasil na mitologia tupi-guarani, em que as pessoas que adentrassem a mata e se encontrassem em Pan, ele provocava um estado de terror tão grande na pessoa que esse terror era denominado terror pânico. E ele, como ele era um sátiro, então, sátiro é uma das figuras mitológicas gregas, aqueles que tem pé de bode, então ele era muito feio. E esse encontro com Pan provocava uma mudança tão intensa na pessoa que as pessoas fugiam das florestas. Por que se passou a usar a palavra pânico a partir daí? Pânico é toda aquela situação de ansiedade intensa, de medo intenso, em que exige uma mobilização. Regra geral, vamos dizer assim, poeticamente, nós temos medo, nós temos horror, temos terror, temos pânico. Isso não é uma classificação científica, mas poeticamente, medo é uma situação em que é vivenciada fisicamente e intelectualmente. O horror, terror, eles são paralisantes. Quando a pessoa diz que está horrorizada com algo, ela está paralisada diante daquele algo. Tem aquele estágio do medo que paralisa. E pânico normalmente se acompanha de uma mobilização muscular, de uma fuga, de uma saída. Então esse nome em psiquiatria, e aí é que precisa um certo cuidado, um ataque de pânico pode ser provocado por muitas situações. Mas para que nós chamemos de transtorno de pânico e não síndrome do pânico, em psiquiatria a terminologia é transtorno de pânico, não é distúrbio de pânico, não é síndrome do pânico, é transtorno de pânico. Há uma certa diferença. A grosso modo, pânico é toda situação de medo ou de ansiedade, e nós vamos destrinchar um pouquinho sendo possível, em que existe uma mobilização corporal de se livrar daquilo. Não é paralisante, ele é mobilizador. Então, um ataque de pânico é um nível de intensidade de uma reação ansiosa. Não é algo separado, é um nível de intensidade. E essa intensidade, como toda emoção, ela passa por uma característica mental, que é a sensação de morte próxima,
ou de ficar maluco, ou de perder o juízo, uma situação de uma perda iminente, de uma situação ameaçadora iminente. A sensação corporal é de tensão muscular máxima e que se acompanha normalmente de uma mobilização física, de uma fuga ou de uma saída do lugar. Então vamos imaginar uma pessoa que tenha medo de barata, seja fóbica e tenha reação, um quadro fóbico em relação à barata. E uma pessoa é presa num armário cheia de barata, ela pode desencadear um ataque pânico, pelo nível de intensidade absurdo que ela vai ter, mas porque foi exposta a um estímulo fóbico. Ela já tinha fobia por barata e foi exposta a isso. Uma pessoa que tem um quadro fóbico de não poder ficar em lugar fechado e ser presa num lugar fechado, como um elevador. Um elevador paralisa uma pessoa fóbica que por acaso esteja ali, ela pode ter uma reação tão intensa que pode quebrar o elevador, sair em situações de risco, mas ela quer sair daquele lugar. Mas isso não é transtorno de pânico, são ataques de pânico em pessoas fóbicas. Vamos imaginar uma pessoa, como é o caso desse meu cabeleireiro, que está vivenciando uma situação de ameaça social, ameaça de demissão, de ver um futuro com família sem emprego. Isso desencadeia um nível de ansiedade nele, que em determinado momento toma um pico a ponto dele ter sensações físicas de morte. A sensação dele de que o coração vai estar disparado, não vai respirar, vai perder o juízo e a morte vai acontecer. O que fez ele sair desabalado da carreira para ser atendido. Mas isso não é transtorno de pânico, como disse o médico dele. Isso são ataques de pânico em pessoas vivenciando uma situação de ansiedade. Há outras situações clínicas de doenças clínicas, por exemplo, o hipertireoidismo, em que o hipertireoidismo descompensado o hipertireoidismo estando exacerbado a mais do que aquilo controlável, uma hipertireoideia, pode provocar um ataque de pânico pela excitabilidade que o hipertireoidismo traz à pessoa. Isso não é transtorno de pânico, é um ataque de pânico dentro de uma crise tireotóxica. Há outras situações clínicas que eu não vou mencionar aqui, mas basicamente há situações clínicas que podem provocar ataque de pânico, situações cardiológicas que, a partir da taquicardia provocada pela doença cardiológica, pode provocar um ataque de pânico. Ou seja, pessoas que têm alterações cardiológicas que provocam taquicardia, ou seja, o coração acelera subitamente por conta da doença cardíaca, pode desencadear na pessoa um ataque de ansiedade brutal. Um ataque de ansiedade brutal é um ataque de pânico. E quando será transtorno de pânico? Será transtorno de pânico quando, a priori, não houver nenhum fator predisponente, não é uma pessoa fóbica que esteja diante de um estímulo fobígeno. Ou seja, não é uma pessoa que já tem um medo fóbico diante de algo e foi exposto a esse medo, a essa ameaça. Não é uma pessoa que está vivenciando uma situação pessoal conflitiva, intensa, que fez um pico de ansiedade. Não é uma pessoa que está tendo uma situação clínica que pode fazer uma aceleração de todo o metabolismo, como no caso do hipertireoidismo, ou do coração, como em algumas patologias cardiológicas. É uma pessoa que não tem nada, não está vivenciando nada, e subitamente, ela tem a respiração fica acelerada, o coração dispara, os pensamentos que passam pela sua cabeça são pensamentos todos de morte próxima, ou de que vai perder o juízo, ou de que vai perder o controle, ou de que irá morrer, ou de que não irá respirar. Como o processo da ansiedade produz cada vez mais uma tensão muscular na pessoa, então a pessoa tem cada vez mais dificuldade de colocar o ar para dentro. E sente isso como falta de ar.
É aquela pose clássica da pessoa, aquela atitude clássica de uma pessoa que está numa crise ansiosa que diz: eu vou esperar. Isso que muita gente já vivenciou, alguém tendo ou já teve, que a sensação de que não irá respirar provoca mais angústia e morte próxima. E por que ela tem essa sensação de não respirar? Porque a tensão muscular é a resposta física da ansiedade. E a tensão muscular na musculatura respiratória, ela produz como se fosse uma roupa muito apertada. Se porventura você usa uma blusa, uma camisa, ou um maiô, o que seja, uma camiseta extremamente apertada, o resultado é que sua respiração fica superficial. Ao ficar superficial, você tenta expandir o tórax e não consegue. E se isso se mistura com o pensamento de que a morte vai acontecer e não mais vai respirar por isso, e por isso não vai mais respirar, uma coisa vai potencializando a outra. E o que caracteriza o ataque de pânico, ou crise de pânico, é o fato de ela ser autolimitada. Ela dura algum tempo, não é duradouro. Ela dura alguns minutos no máximo, mas que vivencialmente para a pessoa, aquilo é um século. Pode durar meio minuto, objetivamente, mas para a pessoa aquilo é insuportável e dura todo o tempo. E essa característica de mobilização, a pessoa busca ajuda. É aquele paciente que entra em desabalada carreira na clínica, no pronto-socorro, que derruba quem está pela frente. É aquela pessoa que na rua está dirigindo, larga o carro no meio de uma avenida movimentada e sai correndo buscar ajuda. É aquela pessoa que entra, busca ajuda, alguém tenta bloquear, ele derruba a pessoa, porque é como se fosse um curto-circuito na cabeça dele. A sensação para a pessoa é tão ruim que ela precisa buscar ajuda. Esse movimento que sai do medo, da ansiedade, que normalmente são mais paralisantes, esses tendem a ser mais mobilizadores. Eles fazem a pessoa fugir em busca de uma ajuda. Ao contrário do Deus Pan lá na Grécia, em que as pessoas fugiam do Deus Pânico, até agora pensando, eu diria que é a mesma coisa. A pessoa tenta fugir do seu pânico, buscando ajuda. Então, transtorno de pânico não é apenas um ataque de pânico dessa forma, mas é a sucessão de ataques de pânico durante um tempo razoável, uma semana, 2 semanas, que produz o diagnóstico, que remete ao diagnóstico de transtorno de pânico. E o transtorno de pânico, ele precisa ser tratado sempre com medicação específica que aborta o ataque de pânico e com acompanhamento psicoterápico, porque o transtorno de pânico, geralmente, em muitas pessoas, ele se acompanha do medo de ter o ataque de pânico. A medicação atua fortemente prevenindo e antecipando e impedindo que a pessoa tenha ataque de pânico. E a psicoterapia atua naquele medo antecipatório que o paciente diz assim: não, com o remédio já tem anos que eu não tenho um ataque de pânico, graças a Deus. Mas eu não saio, porque se eu tiver, eu não saio sozinha, porque se eu tiver. O se eu tiver, eu não vou tomar um avião, porque se eu tiver. Esse se eu tiver, que é tão limitador, e às vezes muito mais limitador do que o próprio crise de pânico, é que exige o acompanhamento psicoterápico, necessariamente, para que se desfaça essa antecipação continuada limitadora. Porque ao antecipar, eu deixo de fazer, deixo de sair, deixo de me locomover, de tomar avião, tomar ônibus, etc. Espero que haja sido útil. Tchau.